Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Os dons da palavra também são diversos. Hoje, por exemplo, vamos ver 3 diferentes: profecia, evangelista e missionário. Certo? Vamos ver o primeiro, então, de hoje, que é o dom de profecia. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. É o dom mais citado nas listas de dons espirituais no Novo Testamento. Isso mostra sua importância. Todavia, talvez seja um dos dons também que mais haja confusão. O que é o dom da profecia? Qual que é a ideia que vem na sua mente quando eu falo assim, aquela pessoa tem um dom da profecia? Talvez a primeira ideia é o que a gente vê muito por aí, né? Tal irmão preveu alguma coisa que ia acontecer na minha vida, ele tem um dom da profecia, ele sempre fala as coisas que vão acontecer e acontecem, e por aí vai. Mas não é bem isso. Esse dom não é isso. E a gente tem que até mesmo questionar esse tipo de pessoa que chega sempre com a palavra, dizendo que a palavra de Deus, que tal coisa vai acontecer em nossa vida. Isso é muito perigoso, irmãos. Eu mesmo já passei por algumas experiências de pessoas que falaram, eu tenho uma palavra profética na sua vida. E marcava até datas. E a coisa não aconteceu. E aí? O que falhou nessa história? Eu sei que Deus não falha na sua palavra, nos seus propósitos. Então a falha estava em quem divulgou isso. No caso, uma falsa profecia, ou não necessariamente que a pessoa se arrisca a contar uma falsa profecia, mas ela se ilude com alguns pensamentos que podem vir à mente e achar que aquilo é profecia. Então vamos entender bem o que é profecia. A gente pode trocar, substituir a palavra profecia por mensagem de Deus. Profecia é a mensagem de Deus para o seu povo. Mas que mensagem é essa? Onde encontramos a mensagem de Deus? Será que quem tem um dom da profecia está na sua casa, por exemplo, assim, distraído ou dormindo, e Deus vem e fala com a pessoa, traz uma mensagem para ela, e ela recebe essa mensagem de Deus então para falar ao povo dele? Será que é isso? Eu creio que não. Eu creio que a da profecia é justamente a mensagem de Deus que ele já nos revelou. Aquilo que ele não nos revelou, não compete a nós sabermos. O que interessa a nós é justamente aquilo que já está revelado, que é a sua palavra, a Escritura, a Bíblia. Portanto, quando nós ouvimos pregações, nós estamos ouvindo a profecia de Deus. Quando vemos a explicação da palavra, nós estamos vendo a revelação verdadeira de Deus. Só que acontece que muitos hoje acham que isso é insignificante. Não é tão espetacular, pastor. É tão mais legal, mais diferente alguém chegar com uma palavra que Deus deu a ela. Mas nós temos a palavra já. Nós temos essa profecia que nós devemos divulgar. A questão é que quem tem um dom, ele consegue olhar para a palavra de Deus e aplicar na vida do povo de tal maneira que fica parecendo que ele está prevendo o futuro, mas não é bem assim. Se você observar no Antigo Testamento, os profetas, eles não previam somente o futuro. A previsão do futuro era baseada no presente. Eles divulgavam a situação do pecado do povo, por exemplo, mostravam que o povo estava ansiando de Deus. E aí, qual que eram as consequências? A ira de Deus, a disciplina de Deus. E aí ele falava do futuro. E também falava da esperança que o próprio Deus oferecia. Mas sempre baseado no presente, na aplicação da palavra no presente. Então, dom de profecia, antes de pensarmos no futuro, devemos pensar no presente. Como a palavra é aplicada nas nossas vidas hoje, para que no futuro não tenhamos consequências danosas, para que no futuro possamos de fato contemplar a esperança que há em Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, nos diz assim:
Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra, a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que a pregação dele, a profecia dele, era a própria palavra. Era baseado na palavra. Não era algo de Paulo. Não era o profeta Paulo, no sentido de que Paulo estava trazendo uma nova revelação. Ele estava simplesmente expondo as Escrituras, expondo, explicando o Evangelho à igreja de Corinto. Então, nesse sentido, a gente já compreende que revelações não são novas visões e nem novos sentimentos. Muitas heresias surgiram de novas visões, novos sentimentos, novas revelações. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra já foi revelada a nós. O próprio Paulo reconhece a limitação desse dom. Não é para se brincar com ele. Na primeira carta, ainda aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, o que está sendo pregado deve se sujeitar à própria pregação. Ou seja, à própria palavra. Quem tem o dom da profecia, ele não é livre para falar o que ele quer. Quem tem o dom da profecia não fala o que vem à cabeça. Não fala aquilo que está sentindo. O dom da profecia fala a palavra de Deus revelada a todos nós. O apóstolo João fala para nós tomarmos cuidado com essas questões. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então o próprio João já dá uma olha, não é qualquer profeta, não é qualquer profecia que você tem que ouvir. Você tem que julgar. Essa palavra está revelada? Essa palavra de fato vem de Deus? Porque Deus já revelou essa palavra a nós. Que, por exemplo, se eu vir para um dos irmãos e falar assim, olha, você deve amar a sua esposa. Deus está falando isso para você. Você deve amar sua esposa. Isso vem de Deus ou não? Vem, porque a palavra fala. Então, de fato, é uma profecia, porque a palavra fala isso. Então, perceba que, na verdade, o dom de profecia é justamente nos alertar para a palavra de Deus. Voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Paulo, então, ele orienta ao jovem pastor Timóteo justamente nisso. Timóteo, prega a palavra com insistência. Prega. É a palavra que você tem que pregar. As profecias é a palavra. E uma igreja sem profecias padece, mas não profecias novas. É sem a palavra de Deus, é a revelação de Deus que está disponível a nós. Então, a profecia, como eu disse, vai trazer o nosso olhar para a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, olha, o que nós pregamos para vocês, o que nós profetizamos aí, é a palavra de Deus. Nós não falamos mais nada fora da palavra de Deus. E vocês creram nessa palavra, e vocês estão firmes por causa dessa palavra. Agora, se nós damos atenções a profecias além da palavra, nós estamos nos distanciando cada vez mais do Deus
da palavra. Infelizmente, em muitas denominações no nosso país afora, as pessoas têm dado mais ênfase, mais ouvido a outras profecias do que a profecia da palavra de Deus. Certa vez eu estava em um ponto de ônibus, aguardando um ônibus chegar, e aí o ponto ficava em frente a uma pequena igreja. E o ônibus estava demorando, então eu acompanhei quase que o culto inteiro do lado de fora. E a leitura da palavra, ela foi uns 5 minutos, uma breve explicação. E foi mais de meia hora. E o líder chamando, olha, quem tem uma profecia pode levantar e vir aqui falar uma profecia. E aí foi várias e várias pessoas falando profecias, profecias, profecias. Mas a verdadeira profecia não foi exposta ali, não foi dita ali, que é a palavra de Deus. Quando o profeta verdadeiro expõe a voz de Deus corretamente, a própria igreja irá avaliar se o pregador está de fato observando as Escrituras, nos direcionando para as Escrituras. E também a igreja será capaz de julgar o conteúdo de toda mensagem que ouve. Por isso que não existe essa ideia, o pastor falou, água parou. Pastor, o líder falou, ele leu a Bíblia. A gente não pode questionar. Não funciona assim. Nós temos que estar atentos ao que é pregado. Porque se tiver algo errado, nós temos a responsabilidade de mostrar. Olha, está errado isso aqui. Nós, como cristãos, como pertencentes ao reino de Deus, não podemos se deixar levar por qualquer profecia que surja por aí. Mas, pastor, como eu reconheço que eu tenho esse dom da profecia? O cristão que possui esse dom é motivado e capacitado por Deus para ser um porta-voz do Senhor, denunciando o pecado e conclamando as pessoas de dentro e fora da igreja ao arrependimento. Não é aquela coisa de alguém se levantar e apontar o dedo, irmão, você está em pecado, você precisa se arrepender. Não é bem isso. Mas é aquele que é capaz de saber que há o pecado no meio da igreja que precisa ser tratado e expor a palavra sobre o pecado. Por exemplo, no momento de culto, na liturgia, se alguém estiver na liturgia e tiver de fato o dom da profecia, ele vai aplicar bem o momento de confissão de pecados, a leitura do texto bíblico, de tal maneira que vai gerar no povo a necessidade de arrependimento. E não necessariamente ficar apontando o dedo para os irmãos. Embora haja momentos que, de fato, você terá de confrontar pessoalmente a pessoa que está em pecado, como a própria Bíblia nos orienta. Mas isso também não é só para quem tem o dom. A Bíblia diz que quando nós sabemos de um irmão que está em pecado, nós devemos persuadi-lo para que ele se arrependa. Se a gente não conseguir, chama outro para auxiliar. Se não conseguir, chama a igreja para tratar o pecado do irmão. Mas quem tem o dom da profecia tem muita facilidade de apontar na palavra os erros daqueles que pertencem à igreja do Senhor Jesus. Há duas características que você tem que avaliar a respeito desse dom. Primeiro é a fidelidade na exposição do texto bíblico. É expor o texto. Não é só falar a sua opinião sobre o texto, ou ler o texto e falar uma coisa que não tem nada a ver. O dom da profecia, ele vai expor, explicar e aplicar corretamente a palavra de Deus. Mas também deve ter uma persuasão na entrega da mensagem. O que é a ideia de persuasão? De convicção do que você está falando. Porque às vezes a pessoa pode explicar muito bem o texto bíblico, mas não tem vida nessa explicação. Não tem aplicação. Não tem literalmente fervor em expor a palavra de Deus. Quem tem o dom da profecia, ele precisa disso. Ele fala da palavra de Deus com muita alegria, com muito empenho. Ele se alegra nisso. Ele fala com força, não necessariamente alto, gritando, né? Isso não é necessariamente uma questão de vigor na pregação, mas
mesmo que ele seja calmo e sereno, você vai perceber que ele faz aquilo com todo o coração. Quem tem esse dom sempre consegue dar opiniões com base bíblica. Talvez você conheça pessoas assim. Você vai conversar com uma pessoa, ela sempre tem uma perspectiva bíblica sobre o assunto. Ela sabe alguma história da Bíblia, ela sabe algum versículo que se aplica. Geralmente essa pessoa tem o dom da profecia. E é encarregado de edificar e consolar os que estão em processo de santificação e crescimento espiritual. Gosta de ver o crescimento, deseja ver as pessoas aprendendo mais sobre essa palavra. Quais os cuidados para quem tem esse dom? Cuidado em relação ao risco de sentir frustrado e solitário. E aí pode ser um fardo. Porque você pode estar sozinho, lutando contra o pecado, anunciando o pecado e não está vendo arrependimento, por exemplo. E aí você se sente solitário, frustrado. Um exemplo disso é Elias. Elias, em um determinado momento do seu ministério profético, ele se sentiu solitário, frustrado. E aí Deus vem e trata Elias. Ó, Elias, estou te tratando aqui, seu ministério é frutífero, você está pregando a verdade. E sabe de uma coisa, você não está sozinho. Tem centenas de pessoas que também não se dobraram a Baal e que me servem. Então siga em frente. Então, quem tem o dom da profecia tem que tomar cuidado com isso. Pensar que ninguém está te ouvindo, que ninguém está entendendo, ninguém está se arrependendo ou mudando de vida. Não é bem assim. Porque quem transforma, quem leva de fato ao arrependimento, não é o pregador, não é o profeta, mas é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos de proclamação da palavra. Há o risco também de quem tem esse dom de machucar os outros com suas denúncias. Como eu disse, só aponta o dedo, mas não traz o caminho, não traz a cura. Não é assim que funciona. Quem tem o dom de profecia fala do erro, mas fala da esperança também. Lembra que eu disse anteriormente sobre os profetas do Antigo Testamento? Eles falavam do juízo de Deus, mas falavam também da esperança. Sem deixar de falar do pecado, sem deixar de falar do erro. E sempre baseado na palavra de Deus. E aí, também, quem tem esse dom deve ser sábio para usar corretamente suas palavras e não desanimar de sua função. Tem que ter muita sabedoria. Por isso que quando você vai conversar com alguém, vai expor algo da palavra, fale com toda a sabedoria. Por isso que pregadores, quando sobem ao púlpito, eles não podem chegar lá despreparados. Eles têm que saber o que falar. Não é só ficar medindo palavras, não é essa a ideia. Mas usar com sabedoria a palavra de Deus. Esse é o dom da profecia. O segundo dom de hoje é o dom de evangelista. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas eu quero chamar a atenção aqui do termo evangelista. É um dom concedido por Deus. A gente tem um entendimento que o Senhor Jesus foi um pregador do Evangelho. O próprio Cristo foi um evangelista. Ele proclamou o Evangelho. E qual que era a mensagem desse Evangelho? É justamente o arrependimento dos pecados e a fé na obra do Filho de Deus. Esse é o Evangelho puro e simples que deve ser anunciado. A mensagem do Evangelho deve ser dirigida às pessoas que estão perdidas, carentes de salvação. Então, o evangelista é aquele que vai olhar para esse tipo de pessoa que precisa conhecer a mensagem do Evangelho. Efésios 2, versículo 17. Quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Então, Jesus é a referência desse ministério de evangelização. Como eu posso reconhecer, pastor, que eu tenho esse dom de evangelismo, ou dom de evangelista? Primeiro que você tem que gostar de comunicar o evangelho.
você tem prazer em falar do Evangelho. Eu repito que todo cristão deve ter prazer nisso. Mas alguns, os que têm o dom, têm muita facilidade de aplicar na vida das pessoas o Evangelho. Principalmente naquelas que não conhecem a Cristo Jesus. E mais, Deus vai capacitá-lo a suprir a necessidade espiritual de alguém que não conhece a Cristo. As suas palavras, de fato, serão conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, como o Senhor prometeu. Quem tem esse dom, ele sente uma profunda compaixão pelos incrédulos. Tem o dom do evangelismo, ele consegue olhar muito para esses que estão fora da igreja e tem um grande desejo de conduzi-los a Cristo Jesus. E aí ele consegue, dessa maneira, com muita naturalidade e criatividade e com satisfação, evangelizar, falar a mensagem do arrependimento e fé em Cristo Jesus. O evangelista é aquele que, nas suas conversas, procura sempre levar as pessoas a perceberem as necessidades que elas têm de Cristo em suas vidas. Observe as suas conversas. Observe os seus diálogos. Com quem você conversa? Você consegue, em todo diálogo, ou quase todo, introduzir o nome de Cristo? Você consegue? Se você tem essa facilidade, possivelmente você tem esse dom. Mas nós, todos os cristãos, devemos ter essa habilidade, essa percepção que todos os diálogos nós temos com as pessoas, principalmente com os não crentes, o nome de Cristo deve estar a qualquer momento para sair dos nossos lábios. Quantas vezes fazemos isso? Quem tem o dom de evangelista faz isso com tranquilidade. Mas cuidado. Quem tem o dom do evangelista tem que tomar cuidado para não desprezar as outras atividades da igreja. Não ache que você é mais crente do que os outros, porque você tem facilidade em evangelizar. Pelo contrário, você tem que estar numa posição de serviço a apoiar e a incentivar a igreja na prática da evangelização. Por outro lado, a igreja deve honrar e cooperar com aqueles que têm esse dom. Como que a gente faz isso? Orando, disponibilizando material, cursos, promovendo momentos para isso e várias outras maneiras. A igreja deve ser um suporte para esses que têm o dom. E, mais uma vez, independente de termos ou não tal dom, todos nós, cristãos, devemos ser capazes de testemunhar Cristo Jesus. Sabe por quê? Olha lá, Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem recebeu o poder do Espírito Santo? A igreja do Senhor Jesus. Então, o Espírito nos capacita, independente do dom, à prática da evangelização. Quem tem o dom tem mais facilidade para tal tarefa, para tal missão. Por falar em missão, terceiro dom que nós vamos ver hoje é o dom de missionário. 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Ué, pastor, mas não é o dom de missionário? Por que o Senhor leu a palavra apóstolo? Porque apóstolo quer dizer enviado. Aquele que foi encarregado de levar uma mensagem. Os apóstolos foram os 12 escolhidos pelo Senhor Jesus e se tornaram testemunhas oculares da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, aprenderam dele e com ele. Sendo assim, não havia mais espaço para essa função da igreja, do apóstolo. Uma exceção, Paulo também foi apóstolo e reconhecido pelos demais como tal ofício, mas é a única exceção. 1 Coríntios 15, ele explica essa exceção. 1 Coríntios 15, versículos 3 a 9. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, sendo as Escrituras, segundo as Escrituras.
E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então Paulo reconhece a situação. Ele é uma exceção. Ele nem se considerava digno disso, mas ele foi chamado. Nas suas cartas ele mostra isso. Que ele era um apóstolo chamado por Cristo Jesus. Os apóstolos eles tinham a missão de apresentar o Evangelho, o Novo Testamento, revelar o Novo Testamento. Eles foram responsáveis por dar continuidade ao Antigo Testamento para fundamentar, de fato, a Escritura, para serem suportes para a igreja, os pilares da fé cristã. E as credenciais que o próprio apóstolo Paulo vai explicar depois, além de ver o Cristo glorificado, como Paulo viu, ainda estiveram sinais de milagres, maravilhas, que as pessoas puderam contemplar na vida desses homens. E aí hoje, se a gente parar para pensar, quem arroga o título de apóstolo está se comparando com aqueles apóstolos. E não há comparação, irmãos. Aqueles foram homens específicos, para aquele ministério específico do apostolado. Então podemos afirmar que apóstolos não existem mais, como nos dias da igreja primitiva. Essa função do apóstolo foi substituída pelos missionários. E esses sim existem e existirão até a volta do Senhor. Porque esses que são responsáveis pela expansão do Evangelho, de implantar igrejas pelo mundo. Paulo, na sua função de apóstolo, ele plantou igreja em vários lugares, em várias regiões diferentes. Agora, essa função cabe aos missionários. Então, o título que alguém possa ter na sua vida é de missionário. Mas é curioso que muitos desses que se denominam apóstolos nunca romperam o mundo afora para plantar a igreja. Nunca, de fato, colocaram as suas vidas em risco em lugares hostis para levar a palavra do Evangelho a quem nunca ouviu. É diferente. A maioria desses estão nas suas salas, nos seus gabinetes pastorais, vamos dizer assim, debaixo do ar-condicionado, só administrando a igreja que está sujeita a ele. E muitos desses se tornam autoritários, não aceitam nenhum tipo de exortação, repreensão na palavra de Deus. Eu creio que esse não seja um apóstolo, como a palavra descreve. Mas como reconhecer esse dom de missionário, que é uma herança dos apóstolos? O missionário, ele exerce o seu dom pregando pelo mundo. É mais do que o evangelista. Ele também tem que ter esse dom de evangelista, mas a perspectiva dele é além da fronteira dele. De fato, para cumprir essa missão, ele tem que renunciar a muitas coisas. Esse dom é raro. E não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Certa vez, candidato a missões, falou: eu quero ser missionário na África. E aí, no processo de avaliação, se ele tinha de fato chamado, se ele tinha um dom, perguntava para ele: olha, você já evangelizou seu vizinho, seus amigos? E ele diz: não, a maioria nem sabe que eu sou crente. Então, como que se diz missionário? Então, o dom de evangelista e de missionário andam juntos, não tem como separar. A diferença é que o missionário, ele poderá e irá a lugares que, de fato, o evangelho ainda é bem hostil, a recepção dele. Então, o missionário, ele vai se envolver com missões. Ele é enviado para longe dos limites da igreja locais já estabelecidas. E, geralmente,
um missionário, ele não vai sozinho. Ele vai pelo apoio da igreja, abençoado pela igreja. Quando você olha na primeira viagem missionária de Paulo, lá o Espírito Santo levanta uma equipe missionária. Homens que tinham o dom do evangelismo, da evangelização e de missões. E Paulo está lá. E você vê a igreja apoiando, a igreja orando, a igreja enviando esses homens. Porque é extremamente importante quem tem o dom de missões ter o apoio da igreja. Porque é uma luta árdua. É difícil, irmãos. Não é para qualquer um. E se ele for sozinho, sem apoio nenhum, se torna muito complicado. Quem tem o dom de missionário, ele se identifica muito, se sente confortável e atraído por novas culturas, etnias, nações. E por isso que quem tem esse dom, ele é impulsionado a conhecer e aprender com facilidade outras línguas de outros povos que estão distantes de conhecerem a Cristo. E louvado seja Deus, porque ao longo da história da igreja tivemos homens e mulheres que vivenciaram esse dom, romperam fronteiras, inclusive no próprio Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de um trabalho de um missionário norte-americano, do Ashbel Green Simonton. Louvado seja Deus, porque Deus continua a enviar missionários. Não sei se vocês sabem dessa estatística, mas o Brasil é um dos países que mais envia missionários ao redor do mundo. Louvado seja Deus por isso. Apesar de ser um dom muito bonito, muito especial, alguns cuidados que devem ser tomados. Primeiro que o missionário deve ser cuidadoso com a sua família, pois é um trabalho que exige muito tempo e consagração. Assim como eu disse aqui há algum tempo sobre o dom da hospitalidade, geralmente quem tem um dom da hospitalidade, a casa toda tem. Geralmente é assim. O dom de missionário também é por aí. Não só um da família que tem o dom. Tem que ser a família toda. Porque só um tiver o dom, a família toda vai sofrer. Nós temos inúmeros casos ao longo da história de grandes missionários que sofreram muito. Porque a família não apoiava o ministério. Então, tome muito cuidado. Se você ir, por acaso, no seu coração, tem despertado essa vocação, esse dom que você tem percebido, primeiro olhe para a sua família. Veja o apoio que você vai ter. Uma outra coisa que o missionário tem que ter no seu coração, ele tem que ser realista. E não pode ser só um sonhador. Que muitos pensam assim, eu vou chegar na África, eu vou pregar o evangelho, muitas pessoas vão se converter. Na prática não funciona assim. Na prática pode ser que você vá para a África e passe 1, 2, 3 décadas sem que haja uma conversão. Leia a história dos missionários, dos grandes missionários da igreja cristã. Você vai perceber que isso foi a realidade de muitos. Mas estavam lá, semeando o evangelho. Pode ser que o missionário nunca vai ver o fruto, porque o fruto pertence a Deus. Mas ele é chamado para semear em outros povos. Porém, todo cristão, independente de ter ou não dom de missionário, deve apoiar missões. Como? Orando pelos missionários. E ore mesmo, irmãos, por eles. É já fácil você achar uma lista de missionários pelo mundo afora. Alguns nem podem se identificar, porque poderão ser perseguidos. Mas ore por eles. E contribuindo, financeiramente mesmo. Ajuda financeira para esses que estão no campo. Que muitos passam por várias privações. E acabam com o único sustento que eles têm é do coração generoso dos irmãos. Concluindo então esses dons que nós vimos hoje, são dons úteis e necessários para a expansão do reino de Deus. Por isso que esses dons devem ser encontrados e vivenciados no meio da igreja. Profecia, evangelismo e missões. Tudo isso para que a sã doutrina seja divulgada. Todos esses são baseados na palavra. Não há
como a igreja funcionar sem esses dons da palavra. E eu acrescento os que nós já vimos anteriormente: pregação, ensino, exortação, conhecimento, sabedoria. A igreja precisa vivenciar esses dons para manter a sua vitalidade, manter a sua saúde. Por meio do ministério da palavra, dos dons da palavra, que a igreja cresce. Por isso que esses dons devem ser estimulados no nosso meio. Eu quero finalizar com algumas aplicações para nós hoje. Primeiro, estude a palavra de Deus, procurando destacar os ensinamentos mais relevantes da palavra, aplicando devidamente as verdades ensinadas, confrontando-as com as práticas errôneas da sua vida em primeiro lugar. Então, ore para a palavra e perceba o que você está fazendo de errado, que vai dar consequência lá na frente. A palavra de profecia está aí aberta para a sua vida. Basta você olhar e se dedicar a compreender a palavra de Deus. Segundo, compartilhe com os incrédulos ao seu redor a mensagem do Evangelho. Mostre a necessidade da redenção. Isso de forma natural. Como eu disse, conduza as suas conversas a tal ponto que a solução de alguma situação vai ser facilmente apontada para Cristo Jesus. Terceira aplicação: entre em contato com missionários. Alguns missionários é possível você se comunicar hoje, muita facilidade, né? E-mail, próprio WhatsApp. Procure saber, converse com o pastor da sua igreja. Às vezes ele tem uma lista lá de missionários que você pode se comunicar, pode suprir alguma necessidade que ele possa estar passando nesse momento. E, finalmente, ore por mais envolvimento da sua igreja com a questão da palavra. Seja alguém que rogue ao Senhor pelos aqueles que têm pelo dom da palavra, que sejam encontrados fiéis na palavra, que eles se sintam estimulados a pregarem a palavra, seja no púlpito, seja nas casas, seja nos hospitais, seja na vizinhança, em qualquer lugar. Que a sua igreja viva a pregação da palavra o tempo todo. Porque isso é a igreja de verdade. Amém? Fique na paz e até mais.